É com muita alegria que eu saúdo o povo de Deus neste lugar com a paz do Senhor. Quero agradecer primeiramente ao meu Deus por esta rica oportunidade e depois ao pastor presidente, pastor Levi Ferreira de Souza, e aos irmãos do Departamento das Missões pelo honroso convite que me foi formulado. Estou muito feliz por estar aqui com os irmãos para vos compartilhar a palavra do Senhor. Tenha bondade de tomar o vosso assento. Obrigado pelo vosso bem-vindo. E eu estou, como disse, muito feliz e parabenizo a igreja pelo 19º Encontro de Missões, porque este é o assunto que está no coração de Deus. E eu, pela bondade do Senhor, tive a oportunidade de ter sido, juntamente com a minha esposa, o primeiro casal de missionários que a Assembleia de Deus de Santos enviou para Portugal no ano de 1988. E lá ficamos até o ano passado, quando então retornei à pátria, não porque não gostasse de Portugal. Para mim, Portugal é um dos lugares mais lindos para se viver, uma qualidade de vida fantástica. Mas como Deus me deu um projeto, e eu já tinha começado esse projeto lá em Portugal, e como o campo lá é pequeno, resolvi retornar à minha pátria para implantar esse projeto aqui nas igrejas. E então é o que eu estou fazendo neste momento. Sou oriundo do estado do Rio de Janeiro, casei com uma linda de Santos, minha esposa, que conheci no Instituto Bíblico das Assembleias de Deus em Pindamonhangaba, quando lá nós estudávamos, e somos hoje obreiros de Deus. Nesse momento, minha esposa está pregando em Porto Alegre. Ela foi hoje convidada para estar hoje, amanhã e domingo num grande congresso de mulheres, e eu estou aqui juntamente com os irmãos e tenho muita honra nisso. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, o livro das missões, no capítulo 26, e no verso 16 até o 19. O vosso tema é um tema muito bonito e muito significativo, e certamente também estaremos falando alguma coisa sobre esse tema nesta noite. Atos 26, 16 a 19. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Amém. Meus irmãos, o vosso tema esse é o tempo de fazer missões. E é interessante que o livro de Eclesiastes, no capítulo 3, menciona que há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de ficar triste, tempo de se alegrar, tempo de guerra, tempo de paz. Enfim, há um tempo determinado para todas as coisas, humanamente falando. Mas com respeito às coisas de Deus, não há um tempo determinado.
porque Deus já determinou que tudo aquilo que diz respeito ao seu reino é tempo de fazer. Por exemplo, quando a Bíblia fala da oração, alguém pode perguntar, qual é o tempo de orar? E a Bíblia responde que nós devemos orar sem cessar. Nas coisas de Deus, queridos irmãos, nós devemos ocupar o nosso tempo em tudo. Orar sem cessar quer dizer orar a tempo e fora de tempo. Isso não significa que vamos ficar 24 horas de joelho, mas enquanto a dona de casa está lavando roupa ou louça, está orando. Enquanto os outros estão dirigindo um carro, estão orando, claro que de olhos abertos, não é verdade? Mas estão orando porque estão ocupando tudo para Deus. É tempo de fazer a obra de Deus. No que diz respeito ao louvor, alguém pode perguntar, qual é o tempo de louvar? O livro dos Salmos, no Salmo 34, verso 1, Davi diz assim: louvarei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. Ou seja, para as coisas de Deus, é tempo, irmão, é tempo de fazer a obra do Senhor. No que diz respeito às missões, o vosso tema diz que é tempo, e o vosso texto bíblico também diz que é tempo. O apóstolo disse assim, olha, que pregues a palavra a tempo e fora de tempo. E não é só pregar a palavra, mas ele manda instar, insistir, para que as pessoas ouçam a palavra. Ele manda também redarguir. E para nós entendermos o que é redarguir, é preciso primeiramente entender o que é arguir. Arguir significa acusar, censurar, impugnar, criticar, argumentar em contrário. E é isso que o mundo faz para conosco. Eles nos acusam, eles argumentam em contrário, eles nos criticam. Em contrapartida, o crente deve redarguir, que significa, louvado seja o nome do Senhor, responder arguindo quem nos argui. Significa replicar, refutar, recriminar quem nos acusa, para desvalorizar a sua arguição, por ela feita. E tudo isso com a palavra de Deus, a tempo e fora de tempo. Tempo de pregar, tempo de instar, tempo de orar, tempo de louvar, tempo de fazer missão. É o tempo de fazer missão. Aleluia. E eu quero vos falar de missão, porque este é o assunto que está no meu coração. Desde que Deus me levou ao Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, na cidade de Pindamonhangaba, fui só para visitar. Tudo estava pronto para que eu fosse para a Marinha do Rio de Janeiro. Eu tinha desejo muito grande de ser um oficial da Marinha do Brasil. Eu tinha uma paixão pela Marinha. Mas um cunhado meu, que já tinha estudado no Instituto Bíblico, ele me disse, vamos fazer uma visita ao Instituto. Falei, vamos. E quando cheguei lá, eu só tinha 9 meses de convertido. Pela primeira vez na minha vida eu ouvi um hino que vocês cantaram aqui hoje, o 65. Eis os milhões que em trevas tão medonhas jazem perdidos sem o Salvador. Quem irá as novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecador? Irmãos, e a partir daquele dia, tudo mudou na minha vida. E eu, quando desci a serra do Vale do Paraíba, lá para o litoral, que é a minha terra, eu disse, eu já sei o que Deus quer para a minha vida. Eu já sei. E em vez de ir para a Marinha, eu vou me preparar no Instituto Bíblico para a obra de Deus, porque é isso que Deus quer para a minha vida. E assim, irmãos, no ano de 1978, eu ingressei naquele Instituto Bíblico. Fiz 3 anos ali. E ali Deus me preparou. E depois dali fui pastorear um campo no litoral norte do estado de São Paulo. Do litoral norte fui para Minas Gerais, 3 anos sem salário. 3 anos sem salário em Minas Gerais. De Minas Gerais fui para Santos, dar aula na faculdade de teologia e dirigir uma congregação com 240 membros. E de lá,
o Senhor nos levou para Portugal em 88, onde nós ficamos 20 anos para a honra e glória do nome do Senhor. Meus irmãos, o assunto das missões é um dos mais empolgantes na história da igreja. Eu acredito que na história da igreja, que tem muitas coisas interessantes, não existe um assunto mais empolgante do que a obra missionária. É o assunto que está no coração de Deus, é o assunto que domina o coração de Deus. Se você pudesse perguntar para Deus nesta noite, e ouvir a voz de Deus para você, e você perguntar: Senhor, qual é o assunto que domina o teu coração? E Deus te responderia: a obra missionária. A obra missionária. Esse é o maior desejo de Jesus Cristo para a sua igreja na terra. E é o assunto que o Espírito Santo mais tem tocado os crentes nesses últimos dias. E esse movimento que eu vejo aqui é uma prova disso. Esse 19º encontro de missões é uma prova disso. Que o Espírito Santo tem trabalhado convosco, que o Espírito Santo tem contendido convosco, e vós tendes aberto o coração para o desafio do Espírito de Deus. Irmãos, missões trata-se do maior projeto de Deus, através da igreja, num esforço glorioso de resgatar almas para Cristo em todo o mundo. Compreender a grande importância das missões é possuir a visão da grandeza do reino de Deus. E o texto que eu li nesta noite, o apóstolo Paulo dava o seu testemunho para o rei Agripa, e ele, falando da obra missionária, ele disse ao rei Agripa: ó rei, eu não fui desobediente à visão celestial, porque receber a compreensão das missões é receber a visão celestial. E ir para missões, sustentar missões, enviar missionário, é ser obediente à visão celestial. Parabéns a esta igreja. Eu não conhecia esta igreja, já tinha ouvido falar desta igreja, mas não conhecia. Mas quando vejo aí hoje tantos cartazes com as cores, e aquela bandeira ali me é muito peculiar, aquela que está ali de verde e de vermelho, ela é muito peculiar, até porque hoje eu tenho duas nacionalidades. Eu sou brasileiro e sou português também, por naturalização, pelos 20 anos que eu passei lá. Eu conheço todo o hino nacional daquele país, eu conheço tudo que vocês quiserem saber sobre aquele país, e é verdade que eu estou no Brasil agora, mas o meu coração ainda está naquele país. Eu não sei o que Deus ainda tem comigo, voltei à minha pátria, mas se Deus me disser assim: eu quero que você volte para Portugal, meu coração está aberto. Meu coração está aberto, irmãos. Nunca me neguei a nada ao meu Salvador Jesus Cristo. Já me desfiz várias vezes dos meus móveis para ir e vir, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo. Definição de missões. A obra missionária trata-se da tarefa da evangelização e da implantação de igreja em toda a terra, pois a Bíblia diz: até os confins da terra. Significa isso, os lugares mais longínquos do labor missionário. Onde Deus nos mandar, nós iremos. Onde Deus usar a igreja, irmãos, os missionários vão. Se Deus mandar para a Indonésia, eu tenho certeza que Deus vai levantar alguém para ir, e vai levantar alguém para mandar. Os objetivos das missões: cumprir em obediência e amor a grande comissão, fazer com que toda criatura conheça o Deus verdadeiro, dar a conhecer ao mundo o plano da salvação, expandir o reino de Deus em todos os continentes da terra,
ganhar almas para Jesus em todas as nações da terra, implantar igrejas em todo o mundo, fazer discípulos de Cristo em todos os países, levar a luz de Deus a todos os que estão em trevas, libertá-las do poder de Satanás e conduzi-las ao poder de Deus. Foi isso que Jesus disse para Paulo, e eu li esse texto para os irmãos em Atos 26, versículo 18, veja o que é o trabalho missionário. Jesus disse assim para Paulo: para lhes abrires os olhos. Por quê? Porque eles lá estão com os olhos fechados, queridos irmãos, e das trevas os conduzires à luz, porque eles lá estão completamente em trevas, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Base bíblica para as missões. Só tem 4 capítulos na Bíblia que não existe missões lá. Os 2 primeiros capítulos de Gênesis e os 2 últimos de Apocalipse. Nesses 2, ou melhor, nesses 4 capítulos, não existe missões, porque até então não existia necessidade de missão. Por quê? Porque o homem estava em comunhão com Deus no capítulo 1 e no capítulo 2 de Gênesis. Mas a partir do momento que o homem perdeu a comunhão com Deus, Deus começou a trabalhar no sentido de trazer o homem para si próprio, para uma reconciliação. E é daí por diante, irmãos, que começa a obra missionária. E enquanto existir o pecado no mundo, vai existir a obra missionária. Só depois que Jesus tirar o pecado do mundo, porque a Bíblia diz que Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, então quando isso acontecer, não vai haver mais necessidade de missão. Mas enquanto o pecado estiver no mundo, levando almas para o inferno, se faz necessidade da obra missionária, e a igreja deve estar disposta a fazer a obra missionária. No Antigo Testamento, nós encontramos muitos versículos sobre a obra missionária. Eu vou citar só 2. Salmo 117, verso 1 diz assim: louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos. No Salmo 96, versículo 3 está escrito: anunciai entre as nações a sua glória, e entre os povos as suas maravilhas. Mas foi no Novo Testamento, com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo ao mundo, que as missões tornaram-se no assunto ainda mais claro, com o exemplo dele próprio, porque Jesus Cristo em tudo deu exemplo, até em ser missionário ele deu exemplo. As missões então se tornaram num assunto mais claro, e depois que ele mandou evangelizar todo mundo, a missão tornou-se ainda mais clara para nós. No livro de Atos, nós encontramos tudo sobre missão, porque o livro de Atos é o livro das missões. É o único livro histórico do Novo Testamento que relata o crescimento do cristianismo no mundo, pois essa é uma das maiores finalidades do livro de Atos. Irmãos, todas as igrejas no mundo, inclusive essa aqui de Limeira, são frutos das missões. Não existe nenhuma igreja no mundo que não tenha sido fruto das missões. Essa igreja existe. Eu não sei o início e a história dessa igreja, mas certamente alguém teve que vir, alguém teve que pagar o preço, alguém teve que orar, alguém teve que chorar, alguém teve que jejuar, alguém teve que sofrer, para que vocês agora estejam aqui salvos, felizes, abençoados, caminhando para o céu, glorificando e exaltando o nome do Senhor, fruto da obra missionária. Mas lembre-se, você que agora está num templo tão bonito como esse, tão aconchegante como esse, lembre-se que tudo isso foi fruto da obra missionária. E lembre-se também que alguém lá do outro lado do mundo, ou quem sabe algures
aqui no Brasil, que ainda não tem esse privilégio que você tem, de estar com a Bíblia na mão, de estar com o inário na mão, e poder cantar em alto e bom som, e glorificar ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, missão é uma obra de amor. Quando a Bíblia fala do envio de Jesus Cristo ao mundo, em João 3,16, que vocês conhecem muito bem, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em João 15, verso 13, alguém disse assim de Jesus: ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida em prol dos seus amigos. Só que Jesus foi mais além, ele deu a sua vida em prol dos seus inimigos. E a Bíblia apela ao coração dos crentes. Paulo escreveu em 1 Coríntios 5,14, dizendo: porque o amor de Cristo nos constrange, o amor de Cristo contende conosco, nos mostrando que assim como Ele deu a sua vida por nós, nós também devemos dar a nossa vida por Ele, e devemos, irmãos, fazer tudo para que o reino dEle cresça na face da terra, porque Ele, Jesus, foi o primeiro missionário. Na Trindade existiram dois missionários, Jesus e o Espírito Santo. E alguém pode perguntar: mas e o Pai não foi missionário? Eu entendo, pastor, que missionário é aquele que é enviado, e eu não encontro na Bíblia que o Pai foi enviado, mas eu encontro que o Pai enviou o Filho, e depois eu encontro que o Pai e o Filho enviaram o Espírito Santo. Então esses são os dois missionários que a Bíblia se refere. O Espírito Santo é o segundo missionário, e ele ainda não terminou a sua missão, e a sua missão termina certamente quando acabar a missão da igreja também. Embora que mais tarde ele continuará operando de alguma outra forma, mas ele está operando na vida da igreja, e esse missionário, o Espírito Santo, é muito bem-vindo entre nós. A obra da redenção, meus irmãos, passa pelas missões. Em Lucas 24:47 está escrito: e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por, mas passa pelas missões. Se nós não enviarmos missionários romanos, eu encontro um dos maiores desafios missionários das Escrituras para nós. Capítulo 10 de Romanos. Aí o apóstolo faz uma série de perguntas. A primeira pergunta é: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Segunda pergunta: como crerão naquele de quem não ouviram? Se eles nunca ouviram falar de Jesus, como é que eles vão invocar o nome do Senhor, se nunca ouviram falar no nome dEle? Como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão? E é aqui que entra a igreja. E é aqui que entra a igreja. Como pregarão, se não forem enviados? A igreja envia. É interessante, irmãos, a parceria que o Espírito Santo tem com a igreja. O Espírito Santo tem uma parceria com a igreja formidável. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, algumas vezes nós encontramos assim: e pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, a igreja. O Espírito Santo tem uma parceria com a igreja. O Espírito Santo envia usando a igreja. O Espírito Santo não faz nada sem a igreja. Há uma grande parceria entre os dois. O que é preciso é que a igreja entenda a vontade do Espírito Santo.
O que é preciso é que a igreja ouça a voz do Espírito Santo. E eu acredito que a igreja em Limeira tem ouvido a voz do Espírito Santo. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. A obra da redenção das almas passa pelas missões. No livro do Apocalipse, no capítulo 5, veja como a obra da redenção passa pelas missões. Capítulo 5, verso 9 de Apocalipse, assim: e cantava um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens. Agora presta atenção: de toda a tribo. Nós nesse momento, nós não estamos vendo as tribos que estão lá no Oceano Pacífico, ou no Oceano Índico, nós não estamos vendo, mas Deus está vendo aquelas tribos, com o coração transbordando de amor para com aquele povo. Nós não estamos vendo as tribos da África. Essa semana eu estava lendo numa revista que em Angola foi encontrada uma tribo, foi um brasileiro que encontrou aquela tribo, um sociólogo brasileiro. Ele encontrou uma tribo em Angola que nem os próprios angolanos sabiam que aquela tribo existia. No Brasil, na Amazônia, há muitos anos atrás eu ouvia dizer isso, e mais tarde se confirmou, que haviam tribos na Amazônia que nunca foram vistos por ninguém da civilização. Eles nunca viram um branco na vida e nunca foram vistos por ninguém. Anos mais tarde, algumas dessas tribos foram achadas no Amazonas. E aqui está dizendo, queridos irmãos, que Jesus foi morto e com o seu sangue ele comprou para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizesses reis e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. As missões, ou melhor, a redenção das almas, passa pelas missões. Queridos, as igrejas devem ser totalmente missionárias. Há um pensamento que diz: ou a igreja é missionária, ou ela não é igreja. É um bocado forte, não é, pastor? Esse pensamento é um bocado forte. Ou a igreja é missionária, ou ela não é igreja. E seria bom que todos aqueles no nosso país que não estão fazendo nada por missões ouvissem isso. Ia chocar um pouquinho, mas quem sabe Deus ia dar um despertamento maravilhoso aos seus corações. A igreja deve viver intensamente a obra missionária, orar pelas missões. Os irmãos estão mandando um missionário para Portugal. Fiquei tão feliz quando ouvi isso, porque eu deixei Portugal com meu coração partido. Deixei Portugal com meu coração partido.